essa questão de gordofobia, muitas pessoas passam, só que dentro da minha convivência, eu mesma me colocar dentro dessa situação, não. Só que tem um monte de outras coisas por trás disso, né? Porque a gente começa a questionar outras coisas que não estão tão abertas. Por exemplo, você ir num shopping e você não conseguir encontrar uma roupa para você dentro de qualquer loja de departamento e você falar: ah, beleza, normal. Não é normal, sabe? Por ter crescido enquanto uma criança gorda, né? A minha vivência inteira ter sido num corpo gordo. Fui sofrendo várias violências durante a vida, assim, né? E de diversos espaços institucionais, enfim. E viver nesse corpo é passar por muita violência, assim, né? Então, obviamente, já passei por gordofobia, acho que todas as mulheres gordas, principalmente, já passaram. Algumas mais sutis, outras um pouco mais fortes, assim, né? Mas, cotidianamente, acho que a gordofobia é presente na minha vida. E acho que eu já sofri diferentes tipos de gordofobia, principalmente porque meu corpo já se alterou muito, então já tive época que eu tava mais magra, já tive época que eu me enquadrava naquele não sou gorda nem magra. Mas as principais gordofobias que eu já sofri mesmo é de alguém falar que eu tenho um rosto lindo, mas eu preciso emagrecer, de chegar numa loja e nunca ter uma roupa que me sirva. E dessas coisas assim, né? Das pessoas que a gente sai, que falam: acho que você precisava emagrecer aqui, precisava emagrecer ali. Mas foram mais nesse sentido, assim. O Ibope Inteligência realizou uma pesquisa em setembro de 2017. Nela foi apontada que a gordofobia está presente na rotina de 92% dos brasileiros. Entre cidadãos que não se reconheceram preconceituosos, 89% admitem que já falaram ou ouviram a frase "ela é bonita, mas é gordinha", e apenas 10% assumem que são gordofóbicos. No Google, a busca pelo termo gordofobia aumentou 57%. O termo gordice é muito usado como algo negativo e 62% dos entrevistados já ouviram ou falaram "gordo só faz gordices". Enquanto psicóloga, eu acho que a gente precisa olhar para esse fenômeno para além do indivíduo e considerar qual que é o papel da sociedade na construção da gordofobia, né? A gente tem uma sociedade que ela é estruturada, calcada em algumas intersecções e uma delas é o padrão do corpo e o padrão do corpo é o magro. Então, para além de achar que a pessoa que fez isso é ruim, tem um mau caráter, eu acredito que a gente tem uma sociedade que é estruturada nesse padrão de beleza e que a gente reproduz a gordofobia o tempo inteiro. A nossa sociedade é construída para as pessoas magras, então a gente vai ver, por exemplo, que as cadeiras são pequenas, que as catracas são apertadas. Então, a construção da gordofobia, ao mesmo tempo que ela é individual, porque a gente aprende assim, numa sociedade que é gordofóbica, ela é um pouco maior porque ela diz uma estrutura de sociedade. Da mesma forma que hoje tem muitas criadoras de conteúdo dando voz e visibilidade para essas pessoas, tem outra galera também do outro lado indo contra, né? É uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente está caminhando de um lado, tem gente querendo deixar nossa luta para trás, sabe? Querendo invisibilizar nossa luta. E é cruel isso, mas enquanto tiver alguém querendo colocar a gente para trás, eu acho que a gente precisa dar 2 passos a mais para frente, sempre. Eu acho que a internet, ela tem essa característica do anonimato, né? Então, acho que quanto mais a sociedade vai avançando para as discussões e para escancarar os preconceitos e não aceitar que os preconceitos aconteçam, mais as pessoas preconceituosas vão se escondendo e utilizando a internet como uma ferramenta de anonimato para poder exercer o seu preconceito. Eu fiz uns stories no meu Instagram. A propósito, não foi nem para atingir um determinado público ou para falar com determinadas pessoas. Só que eu fiquei espantada com a quantidade de pessoas que se sentiram meio que abraçadas por esse discurso, porque eram coisas que eu achava que só eu passava.
Então, os primeiros relatos que eu fiz foi na questão de ter meninas, né, que estão bem próximas do padrão imposto pela sociedade, se julgarem gordas, né, e pegar discursos de meninas gordas, de meninas que estão falando isso há muito tempo. E quando você fala uma coisa, mas você não dá o crédito para elas, você está discriminando mais ainda elas, sabe? Tá tornando elas mais invisíveis ainda. Ela postar foto, né? Olha como eu tô agora, diz do quanto a gente gosta enquanto sociedade da superação, né? E o quanto a gente acha que é um bônus a pessoa ter emagrecido e as pessoas vão lá, né? E ela vai ser elogiada porque ela tá mais bonita e a gente precisa dos likes, né? Diz da sociedade moderna, assim, do quanto a gente vive, o quanto a gente se relaciona desse jeito na internet. Mas eu acho que também tem uma problemática do individual, assim, né? Porque diz o sofrimento. Então essa pessoa só posta isso porque ela sofreu tanta gordofobia enquanto ela era gorda que ela vai postar foto ali do antes e depois. Ela só posta isso porque ela não era feliz ou porque ela tinha um problema com o corpo dela, né? E existem consequências que são mais do âmbito individual mesmo, que a gente vê as tentativas de suicídio. Quando a gente anda na rua ou com as pessoas que a gente se relaciona, a gente não vê muitas pessoas gordas. Não é porque as pessoas gordas elas não existem, elas existem, mas elas estão vivendo escondidas dentro de casa e muitas vezes à margem, porque não é um corpo que a sociedade compreende que é um corpo que existe, então é um corpo que tem que ser escondido. E aí as consequências disso afeta diretamente a subjetividade de cada pessoa. Existe a consequência também no âmbito coletivo, que é dessa de que a gente trabalha para emagrecer ao invés de compreender que o nosso corpo é diverso e que existem várias diversidades relacionadas a um tipo de corpo, né? Eu vou dar um exemplo de um caso recente, né, que todo mundo conhece, que foi da Adele dos Santos, e de um outro caso que foi da Nara, que era uma blogueira. A Nara era uma menina super próxima do padrão, ela estava doente e tinha muitas blogueiras famosas e etc. falando que queria ter o corpo dela. E ela falava assim: gente, pelo amor de Deus, eu estou doente, eu tenho esse corpo porque eu estou doente. E tem do outro lado a Adele dos Santos, que é uma menina da periferia, gorda, e ela postava fotos nas redes sociais dela e ela sofria diversos ataques gordofóbicos e etc. Aconteceu a morte das duas e depois da morte da Nara, você entra no perfil dela, no Instagram, nas redes dela, você só vê mensagens bonitas, assim, mensagens de carinho, de afeto, de que todo mundo se comoveu com a luta dela. E aí vem a Adele dos Santos, que era uma menina pobre, da periferia e tal. Ela cometeu o suicídio porque ela não aguentava mais essas sequências de bullying que ela sofria. E logo em seguida o pessoal começou a pegar foto dela e fazer montagem e continuou com o mesmo bullying, sabe? E aí você fala, caramba, meu, aonde que tá essa empatia? Não, sou muito feliz com o meu corpo, assim, acho que sou muito grata ao corpo que eu tenho, como esse corpo foi marcado e como esse meu corpo foi se constituindo. Acho que as violências que eu sofri na vida me fizeram muito mais forte. E eu consigo ver super beleza em cada marca que eu tenho, acho que elas fazem de mim quem eu sou. Sou feliz com o meu corpo, não em todos os momentos, porque as pessoas me lembram o tempo todo que o meu corpo é errado. Se as pessoas não me lembrassem o tempo todo que o meu corpo é errado, eu tenho certeza que eu seria o tempo todo feliz com ele. Então acho que o problema do meu corpo não tá comigo, tá com quem acha que ele não tá certo. Eu fui começar a usar blusa assim, eu já tava com uns 19 anos já. 19, 20 anos, porque eu só usava camiseta, porque eu tinha muita vergonha dos meus braços. E hoje, pra mim, tranquilo, uma tatuagem no braço e dane, entendeu? Saio de blusa de alcinha, foda-se meus peitinhos aqui do lado. Aceita que dói menos. Eu já aceitei.